Bom, gente, aqui é o professor Costa Neto e hoje eu vou tentar encerrar aquele conteúdo sobre religiões, essa terceira parte da aula de religiões do Oriente Médio. E eu vou trazer alguns números, alguns dados hoje nessa aula, realmente para tentar dar um ponto final nela. Senão a gente não vai sair daqui, porque são muitos conteúdos a respeito dessas religiões que surgiram no Oriente Médio. Então, seria o caso de fazer um curso inteiro só sobre isso. Então hoje eu vou trazer alguns dados para a gente tentar colocar um ponto final, mas a partir do que, ou a partir do qual a gente possa resolver outras situações dessas religiões. Na parte 2 das religiões, eu tinha comentado com vocês sobre algumas religiões importantes que surgiram nessa localização, nessa região do planeta que a gente está chamando de Oriente Médio. E na aula, na parte 2 eu falei da religião, das religiões, do conjunto de religiões que nós chamamos de religiões egípcias, que seria no norte da África e em toda a região do Egito, o Alto Egito, o Baixo Egito, a região central do Egito, que nem sempre foram o mesmo país, digamos assim, do modo como nós pensamos país hoje. Na antiguidade não se pensava país como nós pensamos hoje, com as fronteiras que nós temos, etc. Então eu tinha comentado com vocês também que muito pouco restou das religiões egípcias, mas eu tinha dado um exemplo interessante, que é o caso da deusa Ísis, que acabou sendo cultuada em Roma, e obviamente muitas coisas que ocorriam em Roma eram levadas também para outros lugares do Império Romano, que durou séculos, enfim, e com um poder muito grande de manifestação política, identitária, de produtos culturais, etc. Então, em vários lugares do mundo mediterrâneo, vocês vão visitar e vocês vão encontrar resquícios desse mundo romano, ou desse mundo greco-romano. E às vezes eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. O que é grego, o que é romano, porque essas duas civilizações, esses dois grupos também se entrecruzaram bastante. E hoje, acho que eu já tinha comentado com vocês, a gente não fala mais exatamente no choque de civilizações, porque a crítica, a teoria, os teóricos, os estudiosos preferem pensar num contato mesmo. Então, hoje, cada vez mais a gente pensa nesse contato e cada vez mais a gente encontra resquícios, encontra documentos que provam que esse contato realmente existiu, às vezes de povos muito distintos. Evidentemente que é difícil, né? Vou abrir aqui um pequeno adendo, é difícil a gente mostrar que houve um contato entre chineses e, por exemplo, civilizações que viveram na costa pacífica, na costa do Oceano Pacífico das Américas, né? Sabe? Mas há teorias e há possibilidades disso, até porque os chineses durante muito tempo tiveram uma marinha muito poderosa. Mas isso até hoje é um mistério, não falamos disso, ok? Voltando aqui para o nosso caso, eu também tinha comentado com vocês sobre as religiões que surgiram na região do Tigre-Eufrates, principalmente no Irã. Eu comentei com vocês sobre o zoroastrismo, não estiquei muita discussão, não é possível fazer isso, mas seria interessante a gente pensar no sufismo. Se você quiser ler mais sobre o sufismo, eu aconselho a obra fundamental do Idris Shah. O Idris Shah escreveu vários livros sobre o sufismo, várias obras dele, mas há uma obra fundamental da sua pesquisa é justamente o sufismo. E nessa obra ele tenta esclarecer algumas questões sobre o sufismo que até hoje geram algumas dúvidas ou um certo arrepio nos sufistas, quem segue ainda essa orientação religiosa ou filosófica, porque outro dia eu abri um site qualquer aqui e estava dizendo que o sufismo era uma vertente do islamismo, e não, é o contrário. Então, o sufismo é muito mais antigo do que o islamismo. E prova disso são autores antigos que lidam com essa filosofia sufi, ou sufista, ou do sufismo. Todas essas palavras você vai encontrar. E o sufismo, como é ainda uma filosofia muito rica, uma filosofia muito forte, uma filosofia também muito bonita de uma vida e da relação que você teria com o Criador, ela é uma filosofia que permeou, que atravessou, não vou falar influência, tá? Ela atravessou outras religiões. Então já citei aqui autores da Índia, por exemplo,
que nem escreviam em árabe, tá? E que utilizaram mecanismos, raciocínios do sufismo para pensar sua vida, pensar a religião, etc. Então nós vamos ter essa situação do surgimento do zoroastrismo no mundo muito antigo. Citei aqui o caso da lenda do Gilgamesh, que é a lenda que chegou mais inteira para a gente, e valeria pensar no sufismo. Daqui a pouquinho eu vou puxar um pouquinho do sufismo para a gente pensar quando eu falo do cristianismo, se eu lembrar. Hoje eu tinha ficado de falar do surgimento do judaísmo, acho que eu já comentei um pouco também, do cristianismo e do islamismo. São as três religiões chamadas abramânicas. E obviamente elas são chamadas abramânicas porque elas remetem a Abraão. Então, dessas três religiões, a mais antiga é o judaísmo. E pela tradição, nós temos que Abraão teria sido o primeiro hebreu e a partir dali surgiu um povo chamado hebreu e a partir dali também uma religião judaica, religião dos hebreus. Mas antes de falar um pouquinho dessas raízes hebreias, hebraicas, judaicas, dos judeus, dos povos judeus, eu queria deixar um ponto aqui muito claro, por favor. Valeria muito a pena você fazer uma separação na sua cabeça, nos seus estudos, etc., nas suas falas, possivelmente você for dar aula futuramente, você fazer uma separação entre as fontes bíblicas que você tem da formação do povo judeu, dos hebreus, etc., e dos outros povos que viveram próximos, cananeus, filisteus, etc., moabitas, enfim, de fontes seculares, tá? Esses dias abrindo aqui até para verificar o andamento das minhas aulas, para verificar quantas pessoas entraram nas aulas, porque tudo flopado. Mas assim, eu entrei e encontrei alguns vídeos de pessoas que falam sobre o surgimento dos judeus, ou do judaísmo, etc. Agora está meio na moda falar disso. Outra hora eu discuto isso, não vou discutir isso agora. Mas assim, há muitas pessoas que se dizem religiosas, ok? E que têm uma explicação não secular desse objeto, dessa situação toda. Então são explicações bíblicas, o sujeito vai lá e faz todo um levantamento das 12 tribos de Israel, do filho de alguém, do filho de não sei quem, e faz um levantamento disso. Esse levantamento é um levantamento bíblico, tem uma outra discussão, tem uma outra abordagem, ok? Que não é secular, né? Valeria lembrar que a instituição é uma instituição secular, laica, embora a gente tenha todo o respeito possível, eu também tenho a minha orientação religiosa, eu também tenho a minha formação religiosa, embora a gente tenha assim, todo o respeito em relação às religiões professadas pelos nossos acadêmicos, tanto os professores quanto os alunos, em nenhum momento aqui minha intenção foi dar uma explicação bíblica, corânica, rabínica dessas religiões, ok? Então vamos fazer uma separação. Do ponto de vista então laico, do ponto de vista histórico, nós temos que a formação do judaísmo tem mais ou menos 3.000 anos. Então você remete pelo menos lá ao ano 1000 antes de Cristo, a formação do pensamento judaico. Ocorre que, como eu falei na outra aula, nenhuma religião ela tem um momento zero, assim, que você diz, apareceu esse texto aqui religioso, seja o Avesta, seja o texto do confucionismo, seja um texto sagrado para o budismo, ele não aparece assim do nada, né? Não cai do céu. Não é um mito que se forma, e mesmo os mitos eles demoram séculos para se formarem. Mas o mais importante é a gente ter o seguinte entendimento secular, laico, que os textos sagrados do judaísmo, os textos sagrados do cristianismo, e em menor parte, mas os textos sagrados do islamismo, eles demoraram um tempo para serem canonizados, para virarem um cânone. Então nós temos no Velho Testamento, assim chamado pelos cristãos, ou num livro sagrado para o judaísmo, que é a Torá, o Talmud, há outros livros também. Então, os livros sagrados eles demoraram um tempo para serem escritos, e depois para serem canonizados. Né? Então a gente pensa assim, a história judaica começa há 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas eles demoram séculos até encontrarem uma escrita definitiva que é aceita por uma comunidade
e que não é uma votação, o sujeito não vai lá e vota, eu quero esse livro aqui, esse aqui não quero, tá? O livro de Esther eu não quero. Não, é uma pessoa, um grupo de pessoas que se reúne para dizer, não, esses livros são sagrados para a gente, e esses livros vão ser manuscritos, porque na época antiga não havia edição de livros, uma edição muito recente na história. Então esses livros vão ser escritos, vão ser assim publicados. E detalhe, grande parte das religiões tem no seu texto sagrado uma seguinte situação: não é todo mundo que pode ter acesso a ele, ok? Às vezes o texto é sagrado, ele só pode ter acesso para um sacerdote, uma pessoa que é especial naquele grupo. Há um tipo de pensamento, há um tipo de saber que ele não é aberto a todos. Então nós vamos ter uma formação do pensamento judaico, do povo judaico e dos textos sagrados do judaísmo mais ou menos em 1000 anos antes de Cristo. Já comentei com vocês na aula sobre as línguas que os textos antigos eram escritos em aramaico e demorou para o hebraico ele ser uma língua de difusão, uma língua de escrita também. Já comentei para vocês que o hebraico é uma língua sagrada para esses povos, enfim. E eu vou ter diversas situações da história do povo judeu, tanto do ponto de vista bíblico quanto do ponto de vista laico. E se você quiser estudar melhor isso, você realmente vai ter que recorrer a historiadores antigos do judaísmo, mais conhecido Flávio Joséfos, outros historiadores também, ou você recorre à própria Bíblia e retira dali aquilo que você considera histórico. Né? Ou se você quer seguir uma religião, você vai usar aquilo como um texto religioso sagrado, uma outra orientação, não vai caber dentro da universidade, por acaso. Mas quem quiser seguir isso, há várias instituições que têm essa ordem, têm esse ordenamento. O povo hebreu, o povo judeu, ele foi escravo no Egito, foi escravo na Mesopotâmia. Inclusive, a partir dali surgiram livros sagrados para eles, que contam a história do seu êxodo. Então, se uma figura importante, extremamente importante para a formação do povo judeu, judaico, é Abraão, eu vou ter depois Moisés. Né? E vou ter toda a história de Moisés, vou ter seus filhos, eu vou ter as diversas linhagens que ocorrem na Bíblia, mas não exatamente do ponto de vista histórico. Tem uma série de guerras, uma série de situações, até que um certo povo se fixa numa determinada região, onde hoje é a Palestina, onde se constrói um templo sagrado para esse grupo, que é o Templo de Salomão, onde hoje é a cidade de Jerusalém, já falei disso na outra aula, mas isso não é nada pacífico. Aliás, a história do povo judeu é uma história nada pacífica, até porque eles vivem numa região nada pacífica. Então eles entraram em guerra entre si, entraram em guerra com outros povos, e as situações assim realmente dramáticas. Então quem quiser estudar a história do povo judeu, realmente tem que ir atrás de historiadores que lidem com isso. Algumas situações são muito novas, inclusive na própria arqueologia. Tanto pela dificuldade de exploração nessa região do planeta, tanto pelo pouco que sobrou desses povos, como instalações, cidades, etc., como pelo fato de haver poucos textos mesmo, que você diga, esse texto é um texto confiável, e foi escrito e depois foi traduzido para o grego ou para o latim. É só para vocês terem uma ideia, na época do governo romano, nós vamos calcular aí mais ou menos 200 anos de história de lutas do povo, dos povos judeus com os romanos. E há histórias terríveis, assim, de situações dramáticas mesmo de guerra. Eu anotei aqui em algum lugar um exemplo interessante, mas não estou encontrando, do povo judeu com os romanos. Então, achei aqui. Vou contar só uma historinha para mostrar como que isso foi complicado para o povo judeu. Vocês sabem que as coortes romanas tinham um animal símbolo de cada coorte, de cada grupo. Inclusive a águia romana, que virou símbolo do Império Romano. E depois outros povos usaram a águia também como símbolo, os russos, os albaneses, posteriormente os alemães da Segunda Guerra. Usaram a águia como um animal icônico daquele povo, daquele grupo. Então, houve um general chamado Mário que usou
uma efígie na sua bandeira, na sua flâmula do seu exército no norte da África. E foi um general muito famoso. Acho que ele lutou nas guerras púnicas. E você verifica isso depois no Google. Mas essa águia do general Mário é que se transformou depois no símbolo de Roma. Bom, até aí tudo bem. Ocorreu, eu acho que na época do Vespasiano, uma coorte chamada Legio Fretensis. Ela tinha esse nome porque ela lutou num istmo chamado Freta. Então ficou a Legio, a legião de Freta, Legio Fretensis, da Freta. Tá? Essa legião ela tinha um javali como animal icônico na sua bandeira. E o imperador Vespasiano ele enviou essa coorte, essa legião, essa legio, para a Filistéia, para a Palestina. E quando essa legião chegou lá com uma bandeira, com um animal que para o habitante local era um porco, eles entraram em atrito. Né? Agora, e houve um atrito horrível, tá? Com 20 mil, 30 mil, dizem alguns historiadores, 60 mil mortos por causa desse animal. Olha, eu como pesquisador tenho certas dúvidas em relação a esse tipo de história. Eu vou dizer por quê. Quando essa legião chega à atual Palestina, né, onde vivia o povo judeu, na sua cidade sagrada, com seu templo sagrado, etc., eles já estavam em atrito havia décadas. Como eu falei agora há pouco, esses atritos duraram 200 anos. Então o que vai acontecer é que uma situação ela pode gerar outras até como uma desculpa. E isso eu vou falar numa outra aula, se der tempo eu falo hoje ainda, que é o seguinte, muitas lutas, muitas guerras, elas ocorrem de fato por uma situação religiosa, por uma diferença cultural, uma diferença religiosa, uma diferença de culto, uma diferença de língua, uma diferença de deuses e de textos sagrados, uma diferença, uma tentativa de conquista de um local sagrado. Eu vou falar das cruzadas hoje ainda, mas ela também pode ser uma desculpa, tá? Então a religião muitas vezes ela é motivo realmente de uma batalha, de uma guerra, etc. Só que muitas vezes não. Né? Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu na época do imperador Vespasiano. Eu estou falando aqui de cabeça essa história só para mostrar um exemplo de como uma guerra pode acontecer e uma guerra pode ser muito sangrenta. Vou terminar essa historinha aqui e vou voltar a falar dos povos judeus. O povo judeu já tinha vivido um êxodo, já tinha vivido uma situação terrível no Egito, já tinha vivido uma situação terrível na Mesopotâmia, séculos antes. E na época dos romanos, a situação não foi nada boa para eles. E nós começamos a falar de uma diáspora. Então, o que foi a diáspora do povo judeu? Foi a separação do povo judeu, foi a saída do povo judeu dessa região, que tem mais ou menos 2000 anos. Então, um certo grupo de judeus vai para o lugar onde hoje é o Irã e o Iraque, principalmente o Irã. Um certo grupo de judeus desce o Egito e se instala onde hoje é a Etiópia. Eu vou ter migrações de povos judeus para onde hoje é o território europeu. E daí nós falamos de grupos judeus diferentes. Nós temos grupos sefarditas, grupos askenazes, grupos judeus iranianos e grupos judeus negros. Muito recentemente, inclusive, houve um grupo judeu negro, africano, que queria ir para Israel, queria morar em Israel. E houve uma situação muito delicada para o governo israelense, para grupos que não aceitam pessoas de outra etnia no seu país. Então, até hoje, a primeira diáspora judaica que ocorreu ainda na época do governo romano, ela gera ainda atritos, 2000 anos depois. A história não é assim tão simples, nós vamos ter 2000 anos de história dos judeus. Nós temos situações muito felizes de convivência entre judeus, muçulmanos e cristãos, ou judeus e cristãos. Nós temos situações absolutamente infelizes de uma convivência péssima entre judeus, muçulmanos e cristãos. Um exemplo extremamente recente disso na nossa história, na história, né, das últimas décadas, foi a situação dos Balcãs, que com a queda
da cortina de ferro, houve situações extremamente sangrentas, onde hoje onde são os Balcãs, por conta de atritos entre cristãos ortodoxos, cristãos romanos, entre cristãos islâmicos, entre cristãos e judeus. E óbvio que na Segunda Guerra Mundial nós temos aí o ápice de uma perseguição contra judeus, com uma mortandade poucas vezes ou nunca vista na história. Calcula-se que 6 milhões de judeus tenham sido mortos por alemães. E a partir da Segunda Guerra, nós vamos ter uma outra situação bastante problemática, que é a formação do Estado de Israel. Você deve ter estudado isso, você deve saber disso melhor que eu. Se você não estudou, corra atrás. É importante você ter um entendimento do que foi a formação do Estado de Israel, a situação do povo judeu na Segunda Guerra Mundial e todos os atritos posteriores que houve e que passaram a haver nessa região do planeta por conta da situação da formação do Estado de Israel a partir de 1948. Infelizmente eu não vou poder falar mais dessas situações, mas eu só queria lembrar que o judaísmo, assim como o cristianismo, e menos o islamismo, pouco menos no islamismo, o judaísmo, ele pode ser entendido assim em três frentes, em três vertentes. Eu tenho o judaísmo ortodoxo ou ultra-ortodoxo. Então você vai encontrar nos países que você vai visitar, aqui no Brasil também, a gente tem uma comunidade aqui em Curitiba, que usa roupas pretas, usa chapéu, as mulheres raspam o cabelo. E aquilo não é uma fantasia, né? Aquilo é uma crença, aquilo é uma orientação religiosa para aquele grupo extremamente importante. Então nós temos grupos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, nós temos o judaísmo conservador, que não usa os paramentos que eu citei antes, usam roupas ocidentais, mas que é conservador. E hoje nós temos o rabinato, nós temos rabinos, ou nós temos o judaísmo chamado reformista. Então, infelizmente, não vai dar tempo. Aqui eu tinha feito até uma separação para vocês de alguns nomes. Eu tenho, por exemplo, um rabino nos Estados Unidos que ele faz casamentos LGBT, porque ele, na entrevista que ele deu, que eu vi, ele chegou à conclusão seguinte: olha, o amor é amor, eu não encontro em nenhuma fundamentação rabínica uma proibição, e eu fiz um casamento entre dois homens. Depois, outras mulheres e outros homens começaram a procurar esse rabino. Existem, nos Estados Unidos, principalmente no Canadá, onde há uma comunidade muito grande de judeus, existe rabino. É óbvio que para o rabinato conservador, ortodoxo, isso é possível. Não seria possível uma mulher ser rabina, mas existe uma rabina. Da mesma maneira que existem grupos LGBT, ou, como eu falei agora há pouco, grupos negros no judaísmo. E cada vez mais você vê, não é certo falar em conversão, ok? Mas você vê pessoas que desejam se converter ao judaísmo. Tá? Eu tenho um sobrinho que está nessa vibe, descobriu o judaísmo, ele crê que seja a religião dele e ele está nesse movimento. Ou ele vai para Nova York, ou ele vai para Israel fazer essa transição, essa conversão para o judaísmo. E então vale lembrar que o judaísmo ele não ficou preso na história, ele também sofreu uma transformação, mesmo em Israel. O que não pode acontecer é o que a gente vê muito na mídia e às vezes até mesmo num curso como o de vocês, que é o GRI, a confusão entre um judeu. O judeu é um grupo étnico-religioso, ok? Étnico, religioso e político. Com o israelense, tá? Eu tenho amigos israelenses que não são judeus, mas eles são israelenses, nasceu em Israel, o sujeito é circuncidado, ele passou por rituais, fez o bar mitzvah, mas ele não é judeu, ele não aplica aquilo na vida dele, ele não gosta disso.
Ele não tem aquilo como uma filosofia de vida, ele abarcou outra religião, inclusive saiu de Israel. Nós temos judeus ortodoxos, nós temos judeus tradicionais, nós temos, assim como nós temos cristãos que praticam a religião, ou tentam praticá-la, nós temos judeus também, ok? Então, faça uma divisão, pelo menos mental, entre o que é ser judeu, o que é ser israelense, o que é ser sionista e o que é ser antissemita. E quando eu falo em antissemitismo, eu não estou falando de todos os povos semitas, ou todos os povos camito-semitas, eu estou falando de um povo em particular, que é o povo judeu. Então valeria a pena lidar com isso. Bom, o tempo está avançando, então é o seguinte, eu vou falar um pouquinho do cristianismo, das fases principais para entender um pouquinho do cristianismo. O cristianismo, você sabe quando surge com uma pessoa, uma figura, um ser chamado Jesus, ou Jesus ou Cristo. E você sabe mais ou menos quando surgiu, até porque o nascimento dele gera um novo calendário, que é usado muito no Ocidente. Há lugares que não usam esse calendário? Sim, vários lugares, né? Eu tenho calendário judaico, eu tenho calendário muçulmano, eu tenho calendário... Tem vários calendários no Oriente. Mas grande parte da humanidade utiliza o calendário justamente cristão, que surge com o nascimento de Cristo. Agora, Cristo vive, então, em termos bíblicos ou em termos históricos, isso não é pacificado até os 33 anos, pelo menos a tradição assim diz, e a partir da morte dele começam outros movimentos. Então, o que a gente pode falar do cristianismo? O cristianismo não começa no ano 0? Não. Começa no ano 1? Não também. Começa no ano 33? A gente pode começar a falar disso. Ou um pouco antes, enquanto Jesus estava vivo. Mas a grande problemática, o grande problema do cristianismo é também o cânone dos seus textos. Né? Então, na época de Jesus não havia os evangelhos, por motivos óbvios, e nenhum outro livro do que a gente chama hoje de Novo Testamento. Os seguidores de Cristo, inclusive, usavam os textos judaicos, né? Os textos sagrados para os judeus. Na sua totalidade, não também. Alguns livros. Mas o que vai acontecer é o seguinte, olha. Então, vamos separar o cristianismo em fases, ok? Então, vamos falar de um cristianismo primitivo, que ocorre mais ou menos até o século IV. Tá? E por que nós falamos de um cristianismo primitivo? Porque é quando os textos do Novo Testamento são escritos, principalmente os evangelhos. Se foram os apóstolos que escreveram, se não foram os apóstolos que escreveram, eu não sei, eu não posso dizer. Isso é muito difícil datar. Inclusive, o grupo que seguiu Jesus não era único. Havia outros grupos na época que se afastavam um pouquinho do pensamento judaico. Por exemplo, os essênios. E a gente sabe disso? Sabe. Os essênios não só são citados em outras fontes latinas ou mesmo judaicas, mas eles têm uma outra escrita e outros textos sagrados que inclusive foram encontrados historicamente também recentemente em Qumran. Isso também está dando uma treta terrível atualmente, eu não vou falar dela agora. Quem quiser, pergunte para mim outro dia. Então nós vamos ter o cristianismo primitivo, que ocorre mais ou menos até o século IV, quando ocorrem concílios que vão dizer, olha, esses são os textos sagrados que a gente tem. Tá? Lá pelo século IV também, a gente tem que o Papa, já estando na cidade de Roma, já seguindo uma linhagem de pelo menos 3 séculos, pensa bem, tá? 3 séculos, ele decide que é hora de dar um cânone para a Bíblia, que seria o livro sagrado para os cristãos. E ele incumbe Jerônimo, que era um erudito, que vivia inclusive no mundo oriental, tá? Não vivia em Roma, assim como Agostinho. Ele incumbe Jerônimo de fazer uma tradução desses textos. Então aí a gente pode começar a falar de uma canonização, de um cânone para os textos bíblicos, que mais ou menos nós usamos até hoje. Quando a gente trabalha com textos antigos, é difícil datá-los,
É difícil datá-los, não é porque o calendário mudou na Idade Média, não é por isso. É porque não existe uma datação muito precisa mesmo. Assim como não existem códices, não existem textos, vou dizer assim, inteiramente confiáveis, que você pode dizer, não, esse texto aqui, ele foi publicado no dia 3 de agosto do ano 347. Não existe isso. Então nós lidamos com cânones esparsos que estão em várias bibliotecas em várias partes do mundo, e a partir deles nós falamos de um cânone verdadeiro. Mas a partir do século IV existe realmente uma canonização dos textos que nós chamamos de bíblicos. Foi fácil assim? Não, não foi fácil não. Tá? Houve vários concílios, eu até anotei aqui o concílio de Éfeso, por exemplo. E durante esses primeiros séculos do cristianismo primitivo, existiram padres da igreja, por isso o nome patrística, já citado na outra aula, para a gente lidar com essa situação basilar do cristianismo. Foi simples assim? Não, não foi simples assim. O cristianismo é uma religião que está avançando aí para os seus 2000 anos também, e nós vamos ter diversas situações problemáticas na história do cristianismo. O cristianismo ele se torna a religião oficial do Estado Romano lá pelo século IV também, com o imperador Constantino. Foi simples? Não foi simples. E não foi simples porque, pensa bem, de repente chega um imperador e ele diz, não, a religião oficial do Estado agora é o cristianismo, então nós, de um politeísmo, nós vamos partir para um monoteísmo. A sede da igreja vai ser Roma, que era a sede do Império Romano no Oriente, até o ano de 456 mais ou menos. Então nós vamos ter que, em todo o Império, de uma hora para outra, você tem uma situação de uma mudança. Inclusive, há um poeta muito interessante chamado Paladas, que viveu em Alexandria, deu o nome dele Paladas de Alexandria, lá pelo século V ou VI. Ele vê que o mundo dele, que o mundo que ele viveu, no qual ele foi criado, um universo politeísta de deuses, o deus do mar, uma divindade celeste, a deusa da colheita, etc., aquilo está acabando, aquilo está morrendo. E ele escreve isso na sua construção poética. E quem quiser conhecer mais do Paladas, há uma tradução muito boa do José Paulo Paes dos poemas do Paladas de Alexandria. Ele foi o único que viveu isso? Não foi também. Né? Outros teóricos, poetas, literatos da época também viam que aquele universo em que eles viveram, seus antepassados também, estava desmoronando, porque havia uma grande mudança em curso, e essa mudança, entre outras, foi o cristianismo como religião de Estado, na época do imperador Constantino, e o que veio a partir dali. Porque o que veio a partir dali, principalmente na atual Europa, também não foi algo muito simples. O Império Romano do Ocidente, como eu falei na outra aula, estava em declínio, com a vinda de povos, por exemplo, da Ásia, ou do lado de cá para você, não sei, e também do norte da Europa. Né? Então houve uma confluência de situações. Há uma outra data muito importante para vocês, que é no século XII, houve um grande cisma. Daquelas mudanças que já tinha havido no século III, no século IV, houve correntes cristãs que partiram para uma outra discussão, para uma outra situação. Por exemplo, o nestorianismo ou outras correntes ditas cristãs, lá a partir do século III ou IV, eles vão discutir assuntos basilares para o cristianismo. Por exemplo, a virgindade de Maria, a situação de Jesus, se Jesus Cristo foi homem ou tinha essência divina. Para o cristianismo ocidental, aquele que se fixa em Roma, aquele que se transforma numa religião de Estado também, Cristo são três pessoas numa só. Né? Deus, Filho, Espírito Santo. Isso não foi exatamente fácil nem de entender, nem de escrever sobre, nem de mostrar para os seus fiéis. Mesmo para aquele fiel que acreditava em deuses primitivos, ou que tinha outras místicas, ou que vivia outras situações
religiosas mesmo, internas, era complicado falar sobre aquilo. E porque cada um tem as suas subjetividades, né? E cada um tem as suas superstições também. E fazer com que uma religião fosse incorporada por um império gigantesco, e na época um império gigantesco mesmo, embora as estradas, os aquedutos, as conquistas arquitetônicas das cidades boas que os romanos construíram, era difícil impor um raciocínio novo, principalmente religioso. Então eu vou ter correntes que se separam do cristianismo primitivo. Séculos depois, eu vou ter um grande cisma que vai fazer com que a igreja do Ocidente se separe da igreja do Oriente. E daí nós podemos falar de cristianismo ortodoxo com as suas vertentes e cristianismo romano também com suas vertentes. Foi só isso? Não. A história do cristianismo ela não é nada pacífica. Para vocês terem uma ideia, lá no ano 900, no ano 1000, no ano 1100, vários grupos surgiram pela Europa dizendo que o mundo ia acabar. E eu acho que é um texto do Humberto Eco que conta essa história melhor, que eu já li faz muitos anos. Mas houve grupos que não aceitavam os ditames, as regras romanas, e eles brigavam com outros grupos, a igreja ia lá, às vezes matava todo mundo, mas surgia um outro grupo. Então foi uma época conturbada. A Idade Média, em particular, foi uma época conturbada para o cristianismo. Mas não vamos pensar mais na Idade Média como uma época de escuridão, né, gente? Por favor, esse discurso já foi. Mas eu vou ter que, lá pelo século XVI, a igreja começa a ser abalada por outras situações. Então, daquele cristianismo católico romano que havia na Europa, houve também desistências, houve também separações. Então, eu vou ter outras igrejas que têm fundamentação cristã, que seguem a Bíblia tirando um livro ou outro de lá, mas seguem uma outra orientação não ligada a Roma. Então eu vou ter o luteranismo, vou ter o calvinismo, ou eu vou ter a religião que o rei Henrique VIII forma na Inglaterra e segue como patriarca, inclusive, rei e patriarca. Esses cismas, essas cisões, elas ocorrem até hoje, né, na Igreja Católica. Então, muito recentemente, a gente teve divisões. Não pense que a Igreja Católica Romana ela é uníssona, ela é única, ela é fechada. Não. Existe o Concílio de 62, de 1962, que é uma bomba na Igreja, que vários grupos não aceitam até hoje. Hoje existe a Opus Dei, que é uma organização super conservadora. Existe, aqui no Brasil principalmente, um grupo que se chama Canção Nova, eu já não sei mais o nome dele hoje, mas que é um grupo que não é exatamente libertador, ok? Não é exatamente um grupo progressista da igreja. E existem outras vertentes da igreja também, tá? De repente a igreja católica encontra Marx no meio do caminho. E há, aqui no Brasil, por exemplo, na época do regime militar, grupos que lutavam por outras causas dentro da igreja católica. Então nós vamos ter o cristianismo, quem quiser estudar o cristianismo, nossa, tem uma literatura fartíssima sobre isso, mas eu peço que faça essa divisão, ok? Entre o cristianismo primitivo, os primeiros cismas, depois a igreja medieval, os grandes doutores da igreja medieval também, doutores e doutoras, e depois o novo cristianismo que inclusive vem para o novo mundo e para o novíssimo mundo. E aqui no novo mundo e lá no novíssimo mundo, na Oceania, essas igrejas elas encontram outros obstáculos, outros desafios e outras situações e também em outros cismas. E outra situação interessante para quem vai estudar o cristianismo seria verificar a existência de grupos que não são exatamente iguais, não são, eles podem ter similaridades, podem seguir até mesmo as mesmas regras canônicas romanas, mas eles são grupos distintos entre si.
Então, vários grupos desses que eu acabei de citar vieram para o Brasil, vieram para as Américas, os jesuítas, as claretianas, tá? Os franciscanos e os beneditinos. Essas ordens, elas são diferentes entre si e seguem um ordenamento um pouquinho diferente também, não é só no vestuário. Então seria interessante você pensar nisso. Lá pelo século VII surge o islamismo. Surgiu assim também do nada? Não, não surgiu do nada. O islamismo ele surge com uma pessoa também em particular, que é o profeta, um profeta, que é Muhammad, e que ao longo de um certo tempo ele recebe de Deus diretamente textos que ele vai aqui e ali escrevendo. Inclusive, eles usam um calendário a partir do surgimento desse profeta. Para o islamismo, Abraão, Moisés e Jesus, eles não são, obviamente, né, Abraão não, Moisés também não, mas Jesus não tem essência divina, ele é um profeta. Inclusive, dentro do islamismo, há um respeito muito grande pela mãe de Jesus, que é Maria. Não vou dizer que é um culto dela, como há nas outras religiões, mas existe um respeito muito grande por Jesus e Maria. Mas não os santos, tá? Pelo amor de Deus. Aliás, eu não falei dos santos católicos, outro dia eu falo disso. Me lembrem, me perguntem. E o que vai acontecer é que foi difícil também uma canonização dos textos sagrados para o islamismo, porque na época de Muhammad, esses textos foram escritos em folha de palmeira, numa omoplata de camelo, em outra pedra. Tá? Então, demorou mais ou menos uns 100 anos para que esses textos fossem agrupados. Né? Até lá, Muhammad já havia falecido. Não é algo pacificado que eu sugiro que você pergunte isso realmente a um estudioso do islamismo, que não é meu caso, mas há uma divergência em relação a quando esses textos realmente foram reunidos. Aqui eu queria fazer um esclarecimento. Eu disse outro dia que os textos do Alcorão sagrado demoraram para ser traduzidos. É verdade, eles demoraram mesmo para serem traduzidos. Alguns muito recentemente foram traduzidos. Eu só queria esclarecer que o texto do Novo Testamento ele foi traduzido já no século III, quarto. E o Alcorão não, ele demorou realmente um texto. Agora, a publicação do texto mesmo, a edição, ela realmente foi recente e provavelmente tem ocorrido no norte da Índia no século XIX apenas. Queria fazer esse esclarecimento, você pode procurar suas próprias fontes e dizer que eu estou errado, enganado, sem problema nenhum. Então, o islamismo, ele surge no século VII com essa pessoa, Muhammad, que é o profeta maior da religião islâmica, só que ele surge numa região também de grupos muito afastados entre si, de grupos muito diferentes entre si, e que professavam outras religiões, inclusive politeístas, numa região complicada, tá? Porque uma região desértica, em que havia contato comercial, havia um contato entre os povos, mas não exatamente para definir uma religião. Mas é incrível o crescimento do islamismo. Houve muitas batalhas, houve muitas guerras também. A coisa não foi assim, eu estou trazendo esse livro para você, aceita aí. Não foi assim. Mas o islamismo ele cresce de uma forma bastante forte, bastante grande. Primeiro na península hoje, né? A península que nós chamamos de Península Arábica. E a partir dali ele segue para o oeste em direção ao norte da África até hoje, onde hoje é o Marrocos, mais ou menos, e hoje ele tem crescido também na África subsaariana. E ele cresce a leste, ele chega até regiões muito longínquas no leste da Ásia, e ele vai caminhando, Irã, Iraque, Ásia Central, ele chega até o norte da Índia. Eu já comentei com vocês que o norte da Índia tem uma população islâmica muçulmana muito grande,
E ele chega até o outro lado do planeta, onde você vai encontrar o maior país, inclusive, islâmico muçulmano do mundo, que é a Indonésia, com o maior número de islâmicos. Em todos esses lugares se professa a mesma fé? Sim e não. É o islamismo? Sim, nós vamos chamar do grande Islã. Leem o mesmo livro? Sim, leem o Alcorão. O Alcorão não tem mudanças dramáticas como a Bíblia Católica tem, ou mesmo os livros sagrados rabínicos, ok? Porém, há vertentes religiosas dentro do islamismo. Há diferenças entre os sunitas, os xiitas e outros grupos também. Como essa religião cresceu e ocupa uma parte do mundo bastante extensa, bastante grande, não dá para dizer que é uma religião só. Outra coisa que ocorre em comparação com o cristianismo e o judaísmo e o islamismo é a seguinte situação. O cristianismo católico, ele tem o Papa, ele tem essa figura papal que vive em Roma, que hoje é o Papa Francisco, e que rege todo o seu rebanho. Dá certo isso? Olha, não muito. Né? Como eu falei para vocês, há várias ordens, há vários dissidentes, há várias pessoas que não aceitam o ordenamento romano e se dizem donos da fé verdadeira ou do discurso verdadeiro cristão. Mas ocorre que a estrutura do cristianismo, tanto o cristianismo romano quanto o cristianismo ortodoxo, ela é bem diferente da estrutura do judaísmo, com o rabinato, mas não tem lá um rabino que mora em Jerusalém ou que mora em Nova York e que é o líder desse grupo inteiro, que deles é o menor, e grande parte deles hoje mora em Israel, mais ou menos metade dos que se chamam judeus. E eu tenho, no islamismo eu também não tenho, tá? Mas eu tenho figuras dentro do judaísmo, figuras dentro do islamismo, que são figuras importantes para os seus grupos ou para todo o povo do Islã, todo o povo do judaísmo. Mas a estrutura ela difere, tá? Eu queria dar alguns exemplos aqui para vocês de situações que criaram um atrito entre essas três religiões e essas três situações. Eu vou começar com o seguinte: na aula passada eu tinha falado de alguns lugares sagrados para o islamismo, para o cristianismo e para o judaísmo. Né? É a única região do mundo em que isso não é. Vou dar um exemplo do Sri Lanka. No Sri Lanka, próximo à capital, Colombo, existe um templo em que se diz que existe um dente lá, um dente, gente, imagina, um dente de Buda. Todos os budistas acreditam nisso? Não, nem todos os budistas acreditam nisso. Né? Do ponto de vista laico, inclusive do ponto de vista leigo, é muito difícil acreditar que existe um dente lá de Buda, até porque existem outros dentes ou outros pedaços do corpo de Buda em outros locais. No cristianismo também existe isso, tá? Existem pedaços da cruz de Cristo, existem pedaços do manto de Cristo ou de Maria em algumas igrejas da Europa. E durante a Idade Média, e inclusive posteriormente à Idade Média, isso era muito comum no cristianismo, você encontrar pedaços de um santo, ou pedaços da cruz, ou prego da cruz em algum lugar, ou crânio. Da mesma forma que existe, e para o cristão isso deve ser uma verdade, o manto que cobriu, o tecido que cobriu o corpo de Cristo, ou o sudário, ou um lenço que enxugou o sangue do seu rosto. Mas o que eu estava querendo mostrar é que em todos os lugares do planeta, esses locais sagrados eles vão ser motivos de disputa. E na região que nós estamos estudando, não houve disputa maior do que Jerusalém, mais do que Roma. Então, se você quiser estudar, por exemplo, o ponto de vista dos árabes em relação aos cruzados que foram invadir Jerusalém lá a partir do século 10, 11, seria o caso de ler esse autor aqui, que é o Amin Maalouf. Ele tem uma descrição, ele tem uma discussão muito interessante, inclusive está lá na nossa ementa. Vou tentar tirar alguns
trechos mandar para vocês dessa visão, porque sempre a gente estudou o ponto de vista dos europeus indo para Jerusalém e não o contrário. Outra situação que eu queria trazer para vocês é do Jean Delumeau, é que ele faz um levantamento sobre a história do medo no Ocidente. E aqui tem uns trechos muito interessantes que eu encontrei, que aqui, por exemplo, no capítulo 8, ele fala dos agentes de Satã, que são os idólatras e os muçulmanos. Pensa. Então, durante toda a Idade Média, ou melhor, durante a Idade Média, a partir do surgimento dos muçulmanos, há uma tentativa de compará-los a Satã, ao satanismo, olha que louco, a uma idolatria, sendo que eles não têm nada de idólatras. Então, na aula de hoje, eu queria, já que a gente está encerrando essa pequena conversa sobre religiões, mostrar o seguinte, que desde que a religião é religião, eu tento mistificar, ou desmistificar, ou rebaixar o outro que não pratica a minha religião. E o cristianismo ele teve um sucesso muito grande nisso, quando ele tenta satanizar o outro. Essa satanização do outro, que deve ter surgido na Idade Média, inclusive quando Satã também surge nessa forma como a gente conhece hoje, porque Satã não é uma criação antiga, assim como a gente conhece hoje, ele provoca um discurso muito poderoso, que nós vemos até hoje. Então, e muitas vezes, quando a gente vê um ataque a uma sinagoga, ou um ataque a uma outra mesquita, ou a gente vê um ataque a cristãos, a uma igreja, ou um ataque a leigos dentro de um McDonald's, ou dentro de uma loja, ou dentro de um shopping, feito por homens que se dizem do Islã, é muito comum o comentário, é uma tentativa de satanizá-los. Primeiro, fazendo uma mistura ali entre o muçulmano, o sujeito que tenta seguir ou segue o islamismo, de uma forma deturpada. Né? O Islã é uma religião que também, como outras, tenta praticar o bem. E, como eu falei há pouco, as religiões muitas vezes são distorcidas para outros fins. Mas voltando um pouquinho, o discurso sobre o muçulmano, principalmente, ou até mesmo o judeu satanizado, ele é muito comum. E é muito comum na Europa. E da Europa para os outros mundos que a Europa invadiu e colonizou, principalmente aqui. Então, aqui também é muito comum o discurso de satanizar o islâmico, como se todos os islâmicos, ou pior, todos os árabes, ou pior, todos os povos que vivem nessa parte do planeta fossem iguais, seguissem a mesma fé, ou tivessem a mesma leitura, deturpada ou não, do sagrado Alcorão, ou das palavras do profeta Muhammad. Então nós temos uma leitura deturpada dos povos árabes, islâmicos, etc., que não é nova, ela já vem de há muito tempo, tá? Então há vários autores que lidam com isso. Para vocês terem uma ideia, as grandes narrativas dos séculos XVI e XVII, elas só ajudam a construir cada vez mais essa visão de que o homem islâmico é demoníaco, ele é ruim, ele é cruel, etc. Eu trouxe para vocês apenas um exemplo disso, que é Jerusalém Libertada, Jerusalém Liberata, do Torquato Tasso, que é uma publicação do século XVI. E eu só vou ler o comecinho, tá? Como é que começa o canto 1 do Jerusalém Liberata, Jerusalém Libertada. As armas, canto, ele imita, claro, né, Homero, isso faz parte da tradição, tá? Isso você vai encontrar nos Lusíadas, você vai encontrar em Milton, você vai encontrar em outras grandes narrativas como a do Torquato Tasso. É um livro bem grande, né? Então, ó, as armas, canto e o capitão piedoso,
que liberta Jerusalém, que libertou de Cristo a sepultura, afrontando os trabalhos valoroso, armado de providência e de bravura, embalde o inferno, combateu o raivoso, o homem muçulmano. E a Ásia se aliou à Líbia impura, que o céu lhe deu socorro. Olha, o sujeito vai lá, né, ele ataca a cidade sagrada também para os muçulmanos, ele ataca outros povos, mas é o céu que lhe ajuda. E ele é ótimo, tá? Ele é muito bom, ele é generoso, até porque ele liberta o sagrado sepulcro, onde hoje é uma igreja, cuidada por vários patriarcas de várias religiões diferentes, inclusive, para libertá-la do jugo muçulmano, árabe também, e posteriormente turco. Então nós vamos ter que a construção dessa ideia de que o muçulmano é ruim, o homem médio oriental é mau. Lembra que eu já falei para vocês lá atrás, né, de como os gregos falavam disso? É uma situação que ela atravessa os séculos e ela chega até hoje, tá? Bom, valeria lembrar também que tanto o cristianismo quanto o islamismo foram religiões que cresceram também com uma certa facilidade. Eu até falei para vocês agora, né, que o islamismo cresceu de uma forma bastante rápida, o cristianismo também, porque há algumas situações muito curiosas, elas não são situações únicas, mas elas são situações que fazem a gente pensar. Tanto o cristianismo quanto o islamismo, eles oferecem a salvação, eles oferecem a redenção, eles oferecem o céu para pessoas comuns. Então, se aquela religião praticada no Egito, ou uma delas, ou uma vertente das religiões praticadas no Egito, era uma religião que era para pessoas nobres, e que tinham muito dinheiro, porque não era barato fazer um enterro e fazer uma preparação para outra vida, não é assim no cristianismo, muito pelo contrário, no islamismo também. Inclusive, o cristianismo ele traz a ideia de que as pessoas são iguais e de que não há diferença entre reis e pobres, tá? Não há diferença entre os reis e os seus súditos. Então, isso é um dos fatores que mostra por que essas religiões foram tão adoradas, né? Olha, há vários exemplos aqui, eu vou por partes, tá? Para a gente finalizar a aula, só mais uns 3 minutinhos. Em Malta, existe uma igreja onde há pinturas fabulosas de Caravaggio. E uma coisa me chamou muita atenção nessa igreja, que foi um dos altares laterais. Essas igrejas têm várias capelas laterais. Em um dos altares havia umas pilastras, isso é muito comum na Europa, aqui no Brasil você vai encontrar também no Barroco. Havia, numa das capelas havia uma pilastra com um negro segurando a pilastra, como se fosse um escravo, inclusive com correntes, e do outro lado um muçulmano. Essa iconografia, essa forma de demonstrar o outro, diz muito para a gente. Ela mostra como, através dos séculos, os europeus mostraram não apenas os negros, como também os povos árabes e principalmente os povos muçulmanos, sob a égide do Islã, que era o sujeito que precisava ser dominado, que era o sujeito que precisava ser morto numa batalha, ou aquele sujeito que precisava ser conquistado e ele era ruim. Esses resquícios dessa representação, tanto do negro, não vou falar hoje da África, tá, mas do muçulmano, desse sujeito que não é branco, não é ele não é negro, mas ele também não é branco. Ela aparece hoje na cavalhada que tem aqui, por exemplo, na cidade de Guarapuava. Pense bem, né? Então eu tenho 2 observações para fazer sobre essa cavalhada que ocorre em Guarapuava. A cavalhada é uma luta entre cristãos e muçulmanos. Então, de um lado você coloca lá o povo muçulmano em cima de cavalo, com uma lua, mostrando o Islã, e do outro lado você coloca os cristãos com uma cruz azul, do outro lado é vermelha, né? E com uma cruz, hein? Essa cruz geralmente é uma cruz de Malta, lembrando os cavaleiros templários, os cavaleiros que foram salvar o Santo Sepulcro
dos povos islâmicos. É muito interessante que isso tenha chegado até nós. Essa separação, tá, entre branco e branco europeu e o homem islâmico, que não é branco, não é negro, mas não é branco, ela inclusive está em vários brasões de famílias reais europeias. Então não se admire se você for para a Catalunha, ou se você for para Portugal, ou se você for para outras regiões do leste europeu, se você for para a Bulgária, ou se você for para a Albânia, ou para a Hungria, encontrar um brasão lá em que haja a cabeça de um mouro, cortada geralmente, no brasão da família. Porque esse é o imaginário que a Europa tem dos povos árabes, que eles precisam ser mortos. E isso chega até a gente, mas chega até a gente de uma maneira muito estúpida, porque chega até a gente de uma maneira deturpada, como eu já falei, e que perdeu o valor, porque, gente do céu, isso faz séculos que aconteceu, né? Tanto que eu vi umas entrevistas com alguns membros da cavalhada aqui em Guarapuava, eles nem sabem da história, eles nem sabem o que aquilo representa. Aquilo para eles é um carnaval. Faz parte de uma tradição cultural? Faz. É bacana por esse aspecto, tá? Ótimo. Quem puder ir ver cavalhada, quem participa de cavalhada, ótimo. Legal. Siga seu caminho. Mas, ao mesmo tempo, ela é um resquício de um discurso que foi muito problemático, porque ele também foi muito violento. Eu não vou dizer que não houve violência também de árabes e de turcos. Houve, tá? Houve sim. Mas seria interessante a gente separar as coisas e ter um entendimento da história que fosse mais ético. Para finalizar, dois exemplos atuais. Há uma música da Patti Smith chamada Constantine's Dream, o Sonho de Constantino, em que a poeta sonha que ela está numa igreja, em que Piero della Francesca pintou a lenda do Constantino, Constantino aquele que fundou a igreja, que obrigou o Império Romano a se tornar cristão, e utilizando uma cruz, que é a cruz depois utilizada pelos cruzados, etc. Eu já fui cruzado, tá, na minha igreja, né, na igreja em que eu cresci. Você fazia os primeiros estudos da religião no catecismo, e depois, na adolescência, você entrava na cruzada eucarística, e você usava uma cruz aqui. É a mesma cruz, tá? Então os resquícios chegam até nós. Mas a Patti Smith, ela faz uma observação tão interessante, ela lembra da violência com que Constantino também impôs a religião, com a cruz. Ela lembra da violência com que os cruzados também atacaram Jerusalém. E ela faz uma comparação, que enquanto o Piero della Francesca, o pintor, sonhava, já velho e cego, na sua cama, no seu leito de morte, foi o mesmo ano da descoberta da América, quando os europeus chegam à América com uma violência igual, ou pior. Porque tanto no mundo inglês, francês, holandês das Américas, quanto no mundo hispânico e no mundo português, a violência, em grande parte das vezes, ela usou uma cruz como desculpa. E essa cruz, né, levar o entendimento religioso para os povos pagãos, ela dizimou milhões de seres só aqui nas Américas, sem falar da África e da Oceania também. E por fim, juro, último exemplo, há poucos dias foi queimado vivo um xamã, um sujeito na Guatemala, que era um sujeito de origem indígena, que conhecia ervas, que conhecia o poder da natureza, de uma tradição de séculos. E ele era um guia espiritual do seu grupo. Ele foi morto, foi queimado vivo,
com a mesma desculpa de que ele era pagão, idólatra, e que ele não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus. Então nós temos uma seguinte situação. Os discursos religiosos, vou fechar aqui agora, os discursos religiosos, eles podem ser muito bonitos quando bem utilizados. Eu tenho, em qualquer religião abramânica, eu tenho um discurso da fé, do amor, do amor, tá? O amor ao próximo vem depois. Mas do amor, da compaixão. Em outras religiões também eu tenho isso. Se você lê o Eclesiastes do Antigo Testamento, se você lê uma carta de Paulo aos Coríntios, você vai ter uma visão muito bonita do que é a religião judaica, do que é a religião cristã, o catolicismo. Se você lê o Sagrado Alcorão e você fala com o imã, você vai ver como a religião islâmica ela é bonita, ela pode ser bonita e ela prega aquilo que não é jogar bomba e não é se explodir no McDonald's. Mas as religiões elas podem ser usadas de uma maneira muito negativa. Por exemplo, quando você vai ao mesmo Antigo Testamento, onde há o Eclesiastes, e você pega ali trechos soltos do Levítico. E aí realmente você vai proibir uma série de coisas. Aí você proíbe umas coisas, mas não proíbe outras, né? Por exemplo, você vai proibir o casamento entre dois homens ou duas mulheres. Verdade. Grande parte das religiões proíbe isso mesmo. Uma pena. Mas ao mesmo tempo no Levítico existem proibições que ninguém segue. Por exemplo, não misturar tecidos, tá? Aqui estou misturando dois. Ou não plantar plantas no mesmo, no mesmo terreno, na sua horta, enfim. Então as religiões, elas muitas vezes elas são usadas muito para o contrário do que ela prega, que é um mal. E ao longo de séculos, elas produziram novos discursos, ou discursos já antigos que foram reatualizados, mas para um enfrentamento do outro, para que esse outro fosse dominado, para que esse outro fosse escravizado, para que esse outro fosse morto. Isso aconteceu nas Américas, isso aconteceu na África e também ocorreu já numa região tão conturbada milenarmente, secularmente, que foi o Oriente Médio, tá? Principalmente depois com a presença inglesa, francesa, italiana, até meados do século passado. Isso não foi nada bom para a região, não. E seria interessante a gente pensar também que grande parte das religiões, uma das amigas de vocês me perguntou outro dia sobre a situação da mulher no Islã, grande parte dessas religiões, internamente mesmo, para o seu próprio grupo, ela não foi muito boa, porque ela utilizou-se de discursos religiosos, ou sagrados, ou divinos, para fazer, por exemplo, com que a situação da mulher ela fosse muito ruim. E hoje nós temos, mesmo dentro do Islã, mesmo dentro do islamismo, pessoas que tentam lidar com isso, tentam trazer a mulher para a superfície, tentam fazer com que a situação da mulher seja menos ruim do que ela é. Mas nas três principais religiões abramânicas que nós temos, a situação da mulher não é boa, porque a mulher é vista como uma pecadora. Isso é uma outra situação, é um dos feixes que a gente poderia usar para falar da situação da mulher. Eu aconselho que vocês vejam a minha aula lá sobre a representação da mulher, mas ela tem uma origem mística, mitológica, religiosa, que foi sendo, ao longo do tempo, relida, refeita de uma maneira muito ruim para as mulheres. Aqui finalizamos. Espero que isso tenha ajudado um pouco, pelo menos, a visão sobre as religiões do Oriente Médio. Vamos partir para os próximos conteúdos. Obrigado, boa semana para vocês, fiquem bem, cuidem-se.